Bem-vindos, amém? Sintam-se à vontade, que aqui é a casa, nós estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Amém. Vamos à palavra, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, aleluia. Gênesis, capítulo 6, o verso 1. Amém, Jesus. Deus. Amém? Gênesis capítulo 6, o verso 1 em diante. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos dos homens possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra, da face da terra, o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém? Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: andando com Deus. Amém? Agora pergunta para ele: você está andando com Deus? Amém? Nós podemos ver a história, conta, né? Todo mundo conhece a história da Arca de Noé. Quem nunca conheceu, né? Quem nunca ouviu essa historinha, que é ensinada nas escolas, é ensinada nas escolas bíblicas dominicais, em salinhas de criança, e a gente pode ver que aqui o Senhor havia criado o céu, Ele criou tudo, e a gente pode ver que Deus não se agradou da perversidade do homem, porque a Bíblia diz que a intenção do coração do homem era sempre para o mal. E nós podemos ver que em Noé, Deus, porém, mostrou benevolência. E eu quero falar sobre isso, sobre andar com Deus. Andar é caminhar, andar é ir a algum lugar, é cumprir uma meta. E andar com Deus é uma necessidade que todo cristão, todo ser humano possui. Porque todos nós fomos feitos criaturas, e quando nós éramos criaturas, nós precisávamos de Deus no nosso coração, e nós podemos ver que esse tipo de andar com Deus que eu quero falar aqui nessa noite, significa concordar, significa você combinar, significa você estar em sintonia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que para andar com Deus, é preciso estar de acordo com Ele. A Bíblia diz: como vão andar dois juntos se não tiver acordo? Então muitas vezes nós dizemos que estamos andando com Deus, mas não concordamos com aquilo que a Bíblia diz. Quantas vezes nós abrimos a palavra, quantas vezes antes de conhecer o Senhor alguém dizia para nós: olha, você tem que mudar de vida, você tem que aceitar Jesus, e nós dizíamos: não, eu não concordo com isso. Andar com Deus é você concordar com Ele, é você concordar com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E a gente vê que a sociedade que Noé vivia era uma sociedade corrompida, a maldade tinha se multiplicado. Parece que Noé estava vivendo na época que nós estamos vivendo hoje, né? A maldade tem se multiplicado, o pecado tem se multiplicado, e Deus então decidiu exterminar toda a face da terra. Mas no meio dessa geração corrompida, a gente pode ver que Deus se agradou de Noé. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus está se agradando de você? Amém? Por que Noé era diferente de todos? Por que Deus achou graça em Noé? Porque Deus mostrou benevolência para com Noé? Porque Noé andava com Deus? Porque Noé decidiu viver para agradar
agradar a Deus, mesmo em uma sociedade corrupta, mesmo em uma sociedade onde tudo estava corrompido, onde a sociedade estava em degradação moral, uma degradação espiritual. A gente pode ver que Noé, ele propôs, ele decidiu no coração, ele quis viver segundo aquilo que Deus estava querendo para ele. E nós podemos ver que muitas vezes nós queremos que Jesus, que Deus vá conosco. Muitas pessoas querem que Jesus vá com eles, aonde elas querem que elas estejam. Mas eu faço uma pergunta à igreja: como que Deus pode caminhar com alguém que vive em pecado? Como que alguém pode ter Deus no coração e viver Deus e Deus ir com ele aonde ele quer que Deus vá com ele, se ele não vive uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor? 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 15, diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? De que há de comum entre o crente e o descrente? E em 1 João capítulo 1, verso 6 diz: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Então, como Deus vai andar com uma pessoa que se diz cristão, se ela vive na prática do pecado? Então, é uma frase que eu sempre falo e cito aqui na igreja, que o nosso testemunho é a Bíblia que muitos vão ler. E é por isso que nós temos que, para andar com Deus, é algo muito sério, é algo que muitas vezes vai infligir muita responsabilidade, muito compromisso com Deus, porque as pessoas lá fora, elas vão olhar para Deus através de mim e de você, é através das nossas atitudes. Então, se eu digo que estou caminhando com o Senhor, eu tenho que concordar com Deus. E uma das coisas que Deus disse aqui, que Paulo disse, é que nós temos que aprender que não existe comunhão entre luz e treva. Você é luz, eu sou luz, e nós não podemos mais viver nas práticas antigas. Nós não podemos andar com Jesus como nós andávamos antes de conhecê-lo, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas já não existem mais, elas se passaram, e Jesus perdoou os nossos pecados. Miqueias 7,19 diz que o nosso pecado, ele foi lançado no mar do esquecimento. E alguns até dizem que lá tem uma plaquinha que está escrito assim: é proibido pescar. Então, se você está andando com o Senhor, nós não podemos voltar às práticas antigas. E nós vamos ver aqui o que é necessário para andar com Deus, porque muitas vezes nós achamos que estamos andando, mas nós vamos ver aqui se realmente estamos andando com Deus e se Deus está andando conosco. Amém? Amém. Porque como vão andar dois juntos se não tiver acordo? Você tem que concordar com Deus. Você tem que aceitar o que Deus faz. Você tem que aceitar o que Deus está querendo de você. Você tem que aceitar. É impossível andar dois juntos se não tiver acordo. Seria muita tolice. Um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. E é por isso que muitas vezes casais hoje em dia, eles não conseguem viver muito tempo juntos, porque não sabem manter acordo. Uma pessoa não consegue abrir mão, não consegue renunciar à sua vontade. Eu já tenho 16 anos de casado com minha esposa, e durante esses 16 anos eu tive que abrir mão de muita coisa e ela teve que abrir mão de muita coisa. Então, para viver junto com alguém, você vai ter que aprender a concordar, a entrar em acordo. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que tudo que dois concordar na terra é concordado no céu. Tudo que dois ligar na terra é ligado no céu. Fala para o seu irmão: concorda comigo? Fala para ele: concorda comigo? Sabe por quê, amados? Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão brigando entre si, e a Bíblia diz que o reino dividido, ele não vai subsistir. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas, elas não crescem. E eu quero dizer para você que crescimento não é tamanho de sala, não é ter dinheiro. Crescimento que nosso Deus quer para nós é o crescimento espiritual primeiro. Então nós temos que aprender, a primeira coisa necessária para nós andarmos com o Senhor é santidade. Fala para o seu irmão: santidade. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. O verso 5. 3:5.
3:5 de Josué. Acharam? Diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar a vista de todo Israel, para que saibam que estarei com vocês, com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes: que carreguem a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas. Então a gente pode ver aqui que Josué tinha um desafio tremendo, um desafio muito grande: atravessar um rio, que nessa época que eles iam atravessar esse rio, era uma época de cheia. E nós podemos ver que a ordem que Deus deu através de Josué foi: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E o que é a santidade? Será que a santidade é viver sem pecar? A gente pode ver que santidade é separação total a Deus. Santidade é dedicação a Deus. Santidade vem de sagrado, vem de consagrado. Então santidade significa você ser exclusivo do Senhor. Então nós temos que entender que nós somos comprados. Fala para o seu irmão: você custou caro. Fala para ele: você custou muito caro. Sabe por quê? A Bíblia diz que não foi com ouro ou prata no qual o Senhor nos comprou. O Senhor nos comprou com sangue. E o preço foi muito alto. E a gente pode ver que santidade é ser exclusivo do Senhor. Então, para nós mantermos puro num mundo contaminado, como que eu vou manter puro em um mundo que é contaminado? Você já percebeu que é mais fácil o sujo sujar o limpo do que o limpo limpar o sujo? É mais fácil nós sermos contaminados do que nós trazer a cura para aquela pessoa. Então nós temos que aprender que o primeiro passo para manter-se puro em um mundo contaminado é você fazer essa pergunta: o que a Bíblia diz a respeito disso? Então, se você quer sair de uma situação, ou você não quer manter-se contaminado, quando você for fazer alguma coisa, você tem que perguntar para Deus: o que a Bíblia diz? Fala para o seu irmão: o que a Bíblia diz a respeito disso que você está pensando agora? E aí? É aquela velha pergunta: como Jesus agiria se ele estivesse nessa situação? Então, para você sair de uma situação onde vai contaminar você, pergunte para Deus: o que a Bíblia diz? Pode ter certeza absoluta que lá vai ter uma resposta para você. O problema nosso é que nós, como eu sempre digo aqui, nós planejamos, executamos o plano que planejamos, depois de planejado e executar, a gente pergunta para Deus o que a Bíblia diz. Deus não dá palpite, Deus é Senhor. Então nós temos que perguntar o que a Bíblia diz antes de fazer alguma coisa, e não fazer e depois perguntar. Esse é o grande erro do cristão hoje em dia: agir de forma precipitada. E nós podemos ver que nós não podemos viver como vivíamos antes de aceitar a Cristo Jesus. Nós temos que mudar os nossos hábitos que nós tínhamos no passado. Sabe por quê? Hábito é prática, hábito é costume, um costume frequente. Então, se eu tinha um costume errôneo, errado, antes de conhecer a Cristo, quando eu conheci a Cristo, eu tenho que lutar para que eu não viva mais daquela forma. Porque eu não posso mais viver na prática dos mesmos costumes, porque senão, 2 Coríntios 5,17 ficaria nulo na Bíblia. Estou em Cristo, sou nova criatura, mas continuo fazendo a mesma coisa. E não é assim que a Bíblia diz. Então eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Você tem que mudar o seu jeito de ser, de falar, de agir, porque hábito é uma prática, hábito é um costume. Na verdade, você não tem costume de escovar o dente todo dia, tomar banho todo dia, levantar e trabalhar todos os dias. É um hábito. Então nós temos que aprender que para andar com Deus vai ser necessário você se santificar. Como que eu me santifico, pastor? Lendo Bíblia. Como que eu me santifico? Ouvindo palavra. Como que eu me santifico? Jejuando. Aí você vai ver a manifestação da glória do Senhor na sua vida. Então, às vezes, Deus não está se manifestando, como disse aqui o texto. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, porque o Senhor amanhã vai fazer maravilhas entre vocês. Então, quer ver Deus agindo? Santifique-se,
porque o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha esse texto, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então é impossível você ver Deus agir na sua vida sendo a mesma pessoa. É impossível ver Deus agir praticando os mesmos hábitos, porque nós temos que entender: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver Deus? Santifique-se, afaste-se daquilo que te afasta de Deus, desvia daquilo que te desvia de Deus. Se é uma pessoa, Deus abençoe, muito obrigado, eu prefiro estar com o meu Deus, porque o meu Deus vai me levar para o céu. Então nós temos que aprender a manter santidade com o Senhor. E Jesus, ele orientou em Marcos capítulo 14, verso 38, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. É para você vigiar a vida do irmão, não, é a sua vida. Tem gente que pega esse versículo e fala assim: opa, vou vigiar o irmão. Não, é vigiar as suas atitudes, vigiar as minhas atitudes. Por quê? Para que eu não entre em tentação. Tiago disse em capítulo 1 de Tiago que Deus a ninguém tenta. Tentação vem do diabo, provação vem de Deus. Então nós temos que aprender que Jesus aqui, ele disse: olha, vigiai. O que é vigiar? Estar atento quanto aos perigos. Se você sabe que alguma coisa é um perigo na sua vida, é uma fraqueza que vai te desviar daquilo que Deus planejou para você, vigia. Se é a internet, vigia. Se é um filme, uma televisão, um programa, seja o que for, vigia, para que você não entre em tentação. Outra coisa, depois que ele fala vigiai, ele fala orai. Orai é ter uma vida de comunhão com Deus. Fala para o seu irmão: ora mais. Uma frase que eu li aqui um dia aqui na igreja, que dizia assim: se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Se oração fosse alimento, quanto você ia pesar? Porque vigiar aqui envolve oração. É impossível vigiar sem orar. É impossível você vigiar sem orar. Porque nós podemos ver aqui que quem não vigia e quem não ora, ele entra em tentação. Por quê? O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é muito fraca, irmãos. Você sabe a sua fraqueza, você sabe onde você é mais fraco. E onde eu sou mais fraco, é onde você é mais fraco, e você tem que mais proteger, porque o inimigo normalmente ele age na área mais frágil da nossa vida. Se é uma pessoa, ele usa a pessoa. Se é uma situação, ele usa a situação, para nos tirar daquilo que o Senhor quer para nós. E depois nós temos que fugir. Sabe por quê? Para que você não entre em tentação. Foge. Se você sabe que você não dá conta, foge. Foge. Não vai querer pagar para ver que você, o preço é caro. Quem já pagou para ver? Eita glória. A maioria de nós já pagou para ver. E depois que paga para ver, aquela velha história: meu Deus, eu não devia ter feito. Meu Deus, eu não devia ter ido. Meu Deus, eu não devia ter falado. Meu Deus, por que eu fiz aquilo? E depois que fez, para contornar aquela situação que foi criada, é muito difícil. Por isso que nós temos que viver em santidade, vigiar e orar, para que você não entre em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é muito fraca, fraquíssima. Em jejum você dá uma quietada na sua carne. E todas as vezes que a gente jejua aqui na igreja, eu já percebi, todas as vezes que a gente jejua, o culto fica mais fácil de pregar, o louvor fica mais fácil de ministrar o louvor. Porque a carne ficou de lado, o espírito tomou conta. Não somos mais carnais, aí nós entramos homens e mulheres espirituais, porque nós estamos mortificando a nossa carne, estamos vigiando e estamos orando, para não entrar em tentação, para não cair nos ardis e nas ciladas do inimigo da nossa alma. E a gente sabe, João 10,10 diz: roubar, matar e destruir é o propósito do diabo. Não queira brincar de ser crente, porque o diabo não brinca. 24 horas por dia, Tiago diz: ele ruge como um leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. E Josué mandou o povo se santificar, para que o Senhor fizesse, operasse o milagre.
Então, amado, você quer milagre? Santifica. Se santifica, eu te desafio. Se você se santificar ao Senhor meu Deus, ao Senhor teu Deus, e Ele não fazer nada na sua vida, é porque essa palavra aqui não tem nenhum valor. Mas eu tenho certeza que ela tem valor. E nós podemos ver que Josué mandou o povo santificar, porque para Deus operar um milagre, a promessa dependia da obediência do povo. Algumas promessas, elas são incondicionais, não precisa de condição. A única condição é você crer. Mas tem condições que exigem que nós venhamos preencher alguns requisitos. Aí você fala, pastor, porque para fazer eu merecer? Não, é simplesmente para preparar o seu coração. É aquele jargão cristão, para que quando você não receber a sua vitória não se torne maldição. Então, às vezes, tem bênçãos na nossa vida que são necessárias nós preenchermos alguns requisitos para nós termos a vitória. Porque nós podemos ver que Isaías 1,19 diz: se quiser e ouvir, come o melhor da terra. Qual requisito eu tenho que preencher? Primeiro, se eu quiser. Apocalipse 3,20 diz que Deus não invade privacidade, Ele está à porta, procurando, batendo, esperando que você abra a porta do coração. Então a promessa do povo dependia da obediência do povo. Se o povo não se santificasse, quando eles fossem atravessar o Rio Jordão, com certeza eles iam morrer afogados. Então tem bênção na nossa vida. 99,9% da nossa vida depende de obediência. É melhor você obedecer do que você oferecer sacrifício. Obedeça, irmão, porque é melhor obedecer. Então santificação é uma ordem, não é um pedido. Josué disse, aqui está o texto, o tom do texto é no imperativo. Josué disse: santificai-vos. Ele não perguntou para o povo: ó, quem quiser santificar, santifique, quem quiser não santifica. É uma ordem, está no imperativo aqui, é uma ordenança bíblica. Levíticos 20, o verso 7 diz: portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos. Sabe por que muitas vezes não tem mais batismo com o Espírito Santo, cura, libertação, como havia há algum tempo atrás? Porque o povo de Deus está achando que Deus vai fazer milagre em vaso sujo, vaso rachado. É por isso, muitas vezes Deus promove uma situação para quebrantar o povo de Deus, para gerar arrependimento no povo de Deus, e muitas vezes não está acontecendo como acontecia com tanta frequência no passado. Não é culpa de Deus, Ele não mudou. O seu irmão, Deus não mudou. Não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Sabe quem mudou? Eu mudei. Você mudou. Mudou a comunhão com Deus, mudou o jeito de ser para com Deus, mudou a busca para com Deus. Hoje é uma inversão de valores terrível, onde o povo de Deus, onde muitos pastores, líderes, igrejas estão orientando o povo a viver só a prosperidade, só o ter. E nós temos que aprender a ser. Nós temos que aprender a não buscar Deus por aquilo que Ele dá. Nós temos que viver e aceitar essa ordem. Fala assim para o seu irmão: Deus não está perguntando se você quer, não. Não é uma pergunta se você quer. Josué diz: santifiquem-se, amanhã vocês vão ver maravilha. Não é uma pergunta, não. Santificai-vos, e vocês vão ver o Senhor agir. Então santificação é algo urgente. Sabe por quê que é urgente? Porque aqui no outro dia, no texto de Josué capítulo 3, eles iam atravessar o Jordão. Não tinha ponte, não tinha navio, não tinha canoa. Eles iam atravessar a pé. Era amanhã. É urgente. Você quer milagre amanhã? Começa hoje. Começa hoje o propósito com Deus. Começa hoje, para você ver o Senhor manifestando o seu milagre. Porque santificação não é para ontem ou para amanhã, é para hoje. Então a gente não pode esperar amanhã para santificar a nossa vida. E é simples você descobrir qual é o seu. Nós descobrimos a nossa fraqueza. Quem sabe a sua fraqueza? Não precisa falar para mim nem para ninguém, só quero que você levante sua mão. Você sabe a sua fraqueza? Todo mundo sabe, não sabe?
Luta. É o que eu sempre falo, se a minha fraqueza é passar em uma determinada rua, em determinado horário, e aquilo vai me desviar de Deus, eu vou mudar de horário. Eu vou mudar de quarteirão. Vou evitar e vou fazer o máximo possível para que eu não perca a minha comunhão com o Senhor. Então nós podemos ver, já pensou se Daniel deixasse para viver uma vida de oração somente depois que ele caísse na cova do leão? A hora que o rei jogasse ele lá, o leão ia tragá-lo. Mas por que Deus fechou a boca do leão? Porque Daniel vivia uma vida de santidade. Porque Daniel mantinha comunhão com o Senhor. E Daniel orou só uma vez: Senhor, faz um milagre aí. O grande problema nosso é que nós esperamos a última hora para buscar o Senhor. Só clamamos ao nosso Deus no dia da angústia. Só clamamos ao nosso Deus no dia da dor, no dia do sofrimento. E não procuramos manter uma vida de santidade e de comunhão com o Senhor durante a nossa vida. Fala assim: Senhor, você está orando pouco. Está orando muito pouco. Nós estamos orando muito pouco. Nós estamos clamando ao nosso Deus muito pouco. Só clamamos ao Senhor quando o dinheiro aperta. Só clamamos ao Senhor quando a enfermidade chega. Aí a gente clama, aí a gente faz jejum, a gente faz campanha, a gente faz sacrifício. Mas quando as coisas estão tranquilas, e não pode ser assim, nós temos que manter uma vida de santidade, porque tem bênçãos que Deus quer que nós preenchemos requisitos. É igual quando você vai ser contratado em algum lugar. Você leva o seu currículo, se não preencher o currículo, o requisito, não há contratação. Aí você fala assim: mas Jesus já morreu na cruz. Eu acabei de dizer aqui, para mim e para você, que tem algumas que são incondicionais, eu preciso de condição. Mas o texto que eu li aqui de Josué diz: santifiquem-se, amanhã eu vou fazer maravilhas. Então às vezes há uma fraqueza nossa que precisa ser corrigida. Outra coisa para se andar com Deus. 1 Samuel capítulo 15. Abre aí, por gentileza. 1 Samuel 15. Outro requisito necessário para se andar com Deus. Acharam? Vamos ler do verso 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, e eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor me falou. Verso 19: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Verso 21: os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer? É melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de camelos. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Segunda coisa para você e eu aprendermos a andar com Deus: obediência. Obediência é cumprir a vontade alheia. Obediência é submissão. A grande dificuldade do ser humano desde o princípio da criação foi obedecer. A desobediência já começou lá no Jardim do Éden, e muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não obedecemos ao Senhor.
Muitas vezes hoje o que está acontecendo, as pessoas estão focando o sacrifício e não estão obedecendo aos mandamentos do Senhor. Muitas pessoas hoje elas estão prontas a sacrificar, a entrar em uma campanha, a fazer alguma coisa, mas elas não estão prontas para obedecer a Deus e a sua palavra e muito menos às autoridades. Hoje se inventa de tudo. Nós fomos ao monte esses dias, quarta-feira que nós fomos ao monte. Foi, né? Nós fomos ao monte, chegando lá, alguém fez um altar de tijolo e estava orando em cima desse altar. Eu vi nesses dias atrás na internet, eles inventaram um pessoal aí, não sei de onde, não me interessa, eles inventaram um outro batismo que não está na Bíblia, é o batismo da prosperidade. O que eles fizeram? Eles entraram numa mina de ouro, 300 e tantos metros de profundidade, lá embaixo tinha uma mina de água. E eles pegaram uma água de lá e disseram que iam levar a igreja deles para batizar as pessoas com o batismo da prosperidade. Por quê? Porque é uma mina de ouro, então obviamente tem ouro na água. Aonde está na Bíblia isso? Aonde está na Bíblia isso? Essa é a grande questão. Nós temos que aprender a viver isso aqui, Nós temos que aprender a obedecer o que está escrito na palavra. Não adianta eu ficar inventando essas modas todas e não obedecer ao Senhor nosso Deus, porque a Bíblia diz assim, muitos dizem Senhor, Senhor, e não obedecem às ordens de Deus. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas não obedecem. Chamam a Deus de Pai, mas não obedecem como Filho. Então muitas vezes é até fácil aprender um vocabulário religioso, né? Tem gente que dá aleluia, que dá glória a Deus, tem gente que fala em línguas, tem gente que faz de tudo, mas não obedece à vontade de Deus. Palavras e atitudes religiosas não substituem a obediência. Tem muitas pessoas, muitas vezes, fazendo muita coisa na obra do Senhor, mas não fazem o que Deus manda. E não adianta, irmãos, nós fazemos muita coisa e não fazer o que Deus manda fazer. É perda de tempo. Você se cansa, se frustra. Então, eu te dou um conselho. Paulo diz uma coisa fácil. Muitas vezes a gente envolve com tanta coisa. Você já começou muitas vezes a fazer vários cursos? Ler vários livros? Vários projetos? Natação, inglês, e assim vai. Resumida a história, não termina nada. Muitos ficam pela metade, no meio do caminho. É porque está fazendo muita coisa, mas não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer. Nem eu. Dobra o seu joelho, clame ao seu Deus. Ele vai trazer revelação ao Senhor, ao seu coração. Porque nós temos que aprender que é preciso ouvir a palavra de Deus e praticar. Nós estamos aprendendo aqui a palavra, mas ao sair a porta fora, se porventura surgir alguma coisa que Deus falar com você, que para você ter santidade, para eu e você termos obediência, se nós não cumprirmos com o que foi falado, cai tudo por terra a palavra. É o professor, eu estou no papel de professor aqui, apesar de não ser, mas eu estou ensinando, né? Se o professor ensina, que é o Espírito Santo, o pastor, o professor da escola ensina alguma coisa, mas o aluno não põe em prática aquilo que ele lhe foi ensinado, o que vai acontecer? Bomba. Fala assim, seu irmão, você vai bombar, hein? Fala para ele de novo, você vai bombar, cuidado. Não estou falando na escola não estou falando na faculdade não, falando na vida espiritual, vai bombar. E o que acontece quando bomba? Começa de novo. É triste, é terrível. Você vê todo mundo mudando de sala, você fica para trás. Todo mundo chega em você e aí passou de ano, de um ano para o outro, do 14 para o 15. Então nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus e praticar. E olha, ouvir a palavra vai nos levar a ter ação. Abre aí para você ver Tiago capítulo 1.
Livro de Tiago, capítulo 1, o verso 22 ao 25. Amém? Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos, o 22, perdão. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que ele fizer. Seja praticante e não somente ouvinte. Porque o que ouve e não pratica, o texto diz, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e logo ele se esquece. E quem não esquece da palavra, tudo que ele fizer vai se tornar feliz. Então nós podemos ver aqui que Tiago está dizendo, a ênfase desses versículos que nós vemos aqui, sabe qual é a ênfase? É sobre engano próprio. Porque ele diz, serem cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-nos a si mesmo. Tem gente que engana a si mesmo. Fala assim para o seu irmão, para de enganar a si mesmo. Não é verdade? Porque muitas vezes a gente engana a si mesmo. Porque nós muitas vezes somos só ouvintes e não somos cumpridores do Senhor. Olha, não adianta chamar Deus nos momentos de adversidade se nós não formos fiéis aos seus princípios. Eu sempre brinco aqui que Deus não é polícia, Ele não trabalha na polícia. Você chama a polícia toda hora? Eu não. Só quando surge alguma adversidade que é só a polícia que resolve. Só momentos de dificuldade. Então nós não podemos chamar Deus nos momentos de adversidade se eu não cumpro com os princípios, se eu não obedeço a palavra. Sabe por quê? Lembra de Abraão e Isaac? Deus fala para Abraão assim, pega o seu filho Isaac, leva para o Monte Moriá e sacrifica ele. Quando ele está lá e ele obedeceu, preparou tudo, levou, pôs o menino sobre o altar. Quando ele vai sacrificar o menino, o que acontece? Ele ouve uma voz e diz, Abraão, não precisa sacrificar. Ele olha para trás, o que ele tinha? Um cordeiro. O que eu quero dizer com isso? Se você quer a provisão de Deus, mas não está fazendo o que Deus manda fazer, você não vai ter a provisão dele. Não vai. E o meu Deus é um Deus de provisão. Ele é dono do ouro e da prata. Ele supre todo e qualquer tipo de necessidade. Mas tem gente pedindo provisão para Deus, mas não está em obediência com Ele. Não está no altar. Não está no altar de adoração. O altar está todo destruído, está todo quebrado. É por isso que muitas vezes o negócio parece que começa a andar, mas ele para. Já aconteceu isso com você? Comigo já. É aquele pensamento assim, olha, que você pensa assim, que vai para frente, ele dá um passo para frente, mas dá 20 para trás. É porque não está cumprindo, não está sendo cumpridor, está sendo só ouvinte. E Tiago mais à frente ele diz aqui, ó, sejam prontos para ouvir, tardio para falar. É por isso que a gente tem dois ouvidos, para ouvir mais. Fala para o seu irmão, ouve mais, fala menos. Ouve mais, fala menos. Ouve mais, fala menos. Então é impossível eu ter a provisão do Senhor se eu não sou fiel ao Senhor, se eu não estou obedecendo aos princípios do Senhor. E o apóstolo Pedro ele disse assim, olha, em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele disse que ele estava quase sendo morto, e ele diz, olha, eu vou obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus mais do que aos homens. 118:8 do Salmo diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Muita gente, muitas vezes, está obedecendo a muitas coisas, mas não obedece ao Senhor. Então nós podemos ver que Tiago aqui ele está dizendo, a ênfase é sobre o engano próprio. É aquelas pessoas que acham que são espirituais, mas elas não são espirituais. É o irmão que eu sempre costumo dizer, é o holy. Se você não sabe inglês, pelo menos isso eu sei. É o irmão santo.
ouvia, mas acontece alguma coisa, ele desvia. Eu pus no meu Facebook hoje tipos de crente. Tem o crente quiabo, ele vive escorregando. E sabe como que exemplificava a imagem? Era um homem indo nesse sentido e a mulher vindo nesse sentido. E a mulher passou e ele olhou, escorregou e caiu. Eu conheci um irmão nosso, que vou citar o nome, que eu estou gravando agora, né? Estou no Facebook, depois a pessoa vê, aí queima o filme. Então eu não posso falar o nome. E ele dizia, ele era muito brincalhão, após ele se converter, no convertido é assim, né? Ainda tem muita coisa a ser mudada. E ele brincava, falava para todo mundo, passava uma mulher bonita na rua, e ele olhava e falava assim, ó, espingalda. Aí todo mundo ficava assustado, espingalda? O que é isso, moça? Espingalda? Ele falou, aquilo ali derruba crente. Espingalda. Aquilo ali derruba crente. E não é só para homem não, para mulher também. Se você não vigiar no olhar, desce do coração, peca. Não é? Fala para o seu irmão, por que você está olhando quando ninguém está te olhando? Gira. Por que você está olhando quando ninguém está te olhando? Porque aqui dentro todo mundo é santo, holy, não é? Todo mundo aqui pega na mão do outro, Pai do Senhor, irmão. Aleluia. Varão de fogo, glória a Deus, irmão. Oh, decanta da sua. Chora, fala em língua, pula, vira aquele estardalhaço todo, mas sai para fora, ninguém está olhando ele. Ainda dá glória a Deus, glória a Deus. Jesus é bom, o diabo é que não presta. É? Vigia, Jesus ele diz, vigiai. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então é por isso que muitas vezes, muitas pessoas estão pensando que é espiritual, quando não é. Tem que ser espiritual, não pode ser carnal. Carnal envolve a obra da carne, prostituição, lascívia, adultério, entre outras coisas. E você e eu somos espirituais. Não podemos viver segundo o padrão deste mundo. Não podemos. Esse tipo de mensagem ninguém gosta, eu percebo, né? Porque ela mexe muito com a gente fica inquieto. Eu percebo pela feição, pela posição corporal das pessoas. Tem gente que fala assim, olha para o relógio e fala, calma, só falta 10 minutos. Está acabando. Amém? Jesus ele te ama, por isso que ele nos corrige. Amém? É porque o Senhor sabe que tem muita diversidade na nossa vida e Ele quer que nós estejamos fortalecidos. Amém? Vamos ver aqui alguns argumentos de uma pessoa desobediente. Eu vou falar, você preste bem atenção, eu tenho que ler. A argumentação contrária é aquela pessoa que é desobediente, que ela fala assim, mas por quê? Eu não concordo. Não tem nada a ver, eu penso diferente. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que você pode não concordar, você pode pensar diferente, mas se aqui está escrito, a nossa opinião cai por terra. Nós temos que parar com esse negócio de achômetro. Com Deus não existe achômetro. Com Deus é sim, sim ou não, que passa disso é procedência do diabo. Então não posso argumentar essa argumentação contrária. Por quê? Eu não concordo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu não concordo. Tem coisa que você não tem que concordar mesmo, não. Tem coisa que tem que obedecer. Argumentação sentimental. Tem gente que é sentimental. Vocês não sabem como está a minha vida. Eu ando tão atribulado. Se eu contar minha luta, você vai chorar. Aquele que ele usa a dificuldade dele para argumentar. Fala assim, seu irmão, você é sentimental? Esse aqui, olha só. Esse aqui, deixa esse ligado. Isso. Você é sentimental? Outra coisa, a argumentação, aquela pessoa que não consegue ser obediente, é ocupação, ela argumento ocupacional. É aquele que diz assim, eu ando tão ocupado, eu tenho que trabalhar, senão quem
dará o que comer? Estou trabalhando muito. É aquela pessoa que se desculpa no trabalho dela. É assim, funciona desse jeito. Como não tem nada, faz para Deus. Aí ora, Deus faz o milagre. Aí a hora que ela tem muito, ela está envolvida no trabalho, ela vem com essas desculpas esfarrapadas aqui, estou tão ocupado, tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, quem vai me dar de comer? Estou trabalhando muito. São argumentações que as pessoas usam para não obedecer ao Senhor. A argumentação espiritual. Tem muito crente rolo que faz isso. Vou consultar Deus. Deus me conhece. Eu não preciso de autoridade humana, eu vou diretamente a Deus. A minha Bíblia, em Romanos capítulo 13, diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Você não pode pular uma autoridade eclesiástica. A argumentação sofismática: eu faço, mas quem não faz? Uma vez só não faz mal. Quem nunca, né? Eu faço, mas quem não faz? Não peca porque os outros pecam, não. Você não precisa cair no buraco porque o outro está caindo, não. Fala para o seu irmão: você cai no buraco, pode te ajudar, mas não vou junto, não. Fala para ele: você cai no buraco, eu vou te ajudar, mas não vou junto, não. É aquela velha história, né, do velório, dia inteiro. Está sepultando a pessoa lá, aí está lá a viúva ou viúva, a viúva, né? A mulher chora mais que o homem. Me leva junto, o negócio esbarrando, me tira daqui. É mais ou menos assim que funciona. Então, para com essa argumentação sofismática: eu faço, mas quem não faz? Uma vez só não faz mal sim. Foi só uma vez que Davi fez com Batseba. E olha no que deu. Foi só uma vez, então não vai nessa conversa fiada. Foi só uma vez que Eva pecou. E olha no que deu. Então uma vez só não faz mal. Mentira do diabo, faz para ver. E depois que cai, para levantar é difícil. Depois que se afasta de Deus, para voltar é difícil. E o pecado faz separação entre Deus e os homens. Aí 59. É por isso que tem que confessar pecado. Tiago 1,16 diz: confessai-vos uns aos outros os vossos pecados, para que vocês sejam curados. Quem quer confessar pecado com o pastor Hélio hoje? Aleluia. Eu fico aqui até amanhã. Você confessar seu pecado, você ser curado. Quem quer, levanta a mão. Nenhum, hein? Só Deus na causa. Não, pastor, não mexer com esse negócio não, cabeça muito logo, porque esse trem de confessar pecado aí não está funcionando. Amém? A argumentação da pessoa que ela é desobediente, mas ela quer argumentar com Deus. A argumentação apelativa: Deus é misericordioso, Ele conhece minhas fraquezas, me mostre um ainda que ainda não cometeu isso. Tem tantos aí que cometem coisas piores. A argumentação apelativa: olha, Deus é misericordioso demais. A Bíblia diz que Ele é longânimo. A Bíblia diz que Ele é clemente. A Bíblia diz que Ele é tardio para se irar, mas quando Ele se ira, Ele é fogo que consome. Então não vai nessa onda: Deus é misericordioso, Jesus ama, Jesus me ama. É nessa aí que tem muito desviado nas boates. Muito desviado que vão para o carnaval: Jesus me ama. Aí chega lá, se prostitui, volta, a menina volta barriguda. Sem, depois vai ser uma mãe solteira e é difícil. Não é verdade? Então nós temos que aprender a não entrar nessa aí. Outra coisa, já termino. Aquela pessoa que ela simplesmente não cumpre, não dá satisfação, faz como se nada tivesse acontecido. Quando se é para a igreja principalmente, acha que se fizer está fazendo um favor, e se for cobrado, fica emburrado e se comporta como vítima. Deixa eu te dizer um negócio: quando você fizer alguma coisa aqui dentro, ou na obra, você não está fazendo favor para mim e para ninguém, não. A Bíblia diz que se eu me calar, a pedra clama. É Deus que está fazendo o favor de nos usar. Concorda? É Deus que está nos dando a graça e a misericórdia de nos usar. Então essa aí, e tem outra aqui: se for cobrado, ainda fica emburrado e ainda se comporta como vítima, né? E pode ter certeza que se você fizer alguma coisa para Deus, Deus vai te cobrar. E eu sempre falo aqui: se Deus cobra de mim, funciona assim, horizontal e depois vertical.
Se Deus cobra de mim como pastor alguma coisa, pode ter certeza que eu vou passar logo para frente. Vou passar. Eu me lembro no meio de uma história. Uma grande empresa. Tem o dono, tem o gerente, depois do gerente tem o, sei lá, o supervisor, depois do supervisor tem a secretária, depois da secretária tem o office boy. Um dá bronca no outro, outro dá bronca no outro, outro dá bronca no outro, chega no office boy, quem que vai dar bronca? Ele acha o cachorrinho na rua e mete o pé no cachorrinho. É assim que funciona, irmão. Assim, seu irmão, quando Deus cobrar o pastor, prepara-te, ó Isaías. Amém? Prepara-te. Amém? Obediência parcial é aquele que obedece só um pouco, só metade. Não é obediência. Saul obedeceu só metade. Deus disse para ele: vai lá e destrói. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que nos ajude a manter comunhão, nos ajude a andar com Ele. Amém? Nessa oração nós vamos orar e vamos pedir: Senhor, me ajuda a andar com o Senhor. E para andar com Deus nós aprendemos aqui que tem que ter santidade. Amém? Então nós vamos orar por duas coisas: Senhor, me dá santo, me ajuda a ser santo, separado, e me ajuda a ser obediente. Ok? Feche os seus olhos. Eu não estou com raiva de ninguém não. Amém? Mas eu quero que você seja abençoado. Para ser abençoado, tem que ter esses requisitos que nós aprendemos aqui. Feche os seus olhos. Nós vamos orar por santidade e vamos orar para Deus nos ajudar a ser obediente. Meu Deus, aqui está o povo do Senhor que reúne todos os dias para adorar e glorificar o Senhor. Queremos andar com o Senhor como Noé andou, um homem reto, íntegro, numa sociedade corrupta. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu fiel ao Senhor porque Ele, ó Deus, vigiava, porque Ele mantinha comunhão com o Senhor e vivia uma vida de santidade. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesta noite: nos ajuda a viver em santidade. Ó Deus, deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor. Ó Deus, o Senhor Jesus disse na sua palavra: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos ajuda, Senhor, a vigiar. Nos ajuda, Senhor, a orar, para que nós não venhamos cair em tentação, porque a tentação vem do diabo, Pai. E nós não queremos ser tentados em nossas fraquezas. Nós queremos andar com o Senhor, como o Deus Daniel andou, não se contaminando com as coisas deste mundo. Andar com o Senhor, como outros, ó Deus, homens e mulheres da sua palavra andaram tendo intimidade e comunhão com o Senhor. Deus, eu quero ser obediente ao Senhor. A tua palavra diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. E Tiago disse no texto que foi lido que, ó Deus, muitas vezes estamos enganando a nós mesmos, dizendo que estamos, ó Deus, com o Senhor, mas a tua palavra diz: Pai, se eu te chamo de Senhor, por que eu não faço o que o Senhor manda? Então, Pai, se o Senhor é o meu Pai, eu tenho que te obedecer como filho. Nos ensina, Senhor, a ser obediente. Tira a rebeldia do nosso coração. A Deus, que muitas vezes não entra em acordo com o Senhor, Pai. Porque nós temos aqui, Pai, que andar com o Senhor é estar em acordo com o Senhor. Como um homem, ó Deus, vai andar junto, ó Deus, com o Senhor, se ele não concorda com a tua palavra. Quantas vezes nós discordamos do que o Senhor é, daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, e tentamos ainda por cima argumentar com o Senhor. Deus, o Senhor é Deus. Tua palavra diz: ai daquele que contende com o seu Criador. Ele é fraco e ele não pode, ó Deus, dizer ao Criador: ó Deus, por que o Criador fez isso ou fez aquilo? E o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ajude, Senhor, a andar na santidade do Senhor, neste mundo corrupto que jaz no maligno, onde, ó Deus, a inversão de valores tem tomado conta da igreja santa do Senhor, onde aquilo que não
nós estamos confessando o pecado, mas não queremos simplesmente confessar, queremos deixar o pecado. E a nave, a raça, e a decoas, queremos vigiar mais, queremos orar mais, porque essa história de fazer só uma vez não tem nada. Batseba e Davi fizeram uma vez e sofreram. Adão e Eva pecaram e sofreram. Deus, eu não quero sofrer por causa do pecado. E eu peço ao Senhor, ajuda o teu povo, que aqui se reuniu hoje a andar em santidade, a andar em obediência ao Senhor, para que quando o Senhor vier nos altos céus, nós possamos ser levados com o Senhor e não ser pegos de surpresa. Porque a porta é estreita. A porta é estreita. Ela é estreita. E não é porque o tempo mudou que a porta ficou larga, não, ela continua estreita. Oh Deus, eu não quero que o teu povo, eu não quero entrar pelo caminho da corrupção moral, da corrupção religiosa. Oh Deus, eu não quero corromper o meu coração por causa das coisas desta terra. Tem misericórdia, Senhor. Queremos ser como Noé, que foi escolhido pelo Senhor no meio de uma geração corrupta e degradada, moralmente e espiritualmente. E quando veio o dilúvio, só ele e a família foi salvo. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da nação brasileira, que tem se corrompido, ó Deus, que tem pecado na idolatria, na corrupção. Tem, ó Deus, muitas vezes armado artifícios para adorar o Senhor. Tem inventado, Senhor, situações que não estão na sua palavra. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a te obedecer, porque é melhor obedecer do que oferecer sacrifício.